Oi, gente! Estamos aqui com mais um diário visual e eu vou falar sobre um tema que pode ajudar você que gosta de desenhar, que tem essa paixão por desenhar, em transformar essa potência em renda extra, em dinheiro. Então, esse quadro do diário visual é um quadro um pouco mais descontraído, que eu conto um pouco da vida, né, dos bastidores de quem trabalha com a facilitação visual, de quem trabalha com os desenhos simples. A ideia é trazer aqui alguns insights que eu vou tendo ao longo da minha semana para contar para vocês, quais são os aprendizados que eu tô tendo, os erros, as sacadas, para que vocês também possam entender a partir dessa rotina de quem trabalha com a facilitação visual e com os desenhos simples, como que vocês podem começar a trabalhar com isso também. Então, só para também deixar todo mundo na mesma página do que é a facilitação visual é quando a gente pega ou uma palestra, ou um curso, ou um texto, ou um áudio, qualquer assunto e transforma isso num painel visual, em um resumo visual. A gente pega as informações principais e faz desenhos simples junto desse texto. Então é isso, é um resumo visual que você pode encontrar como facilitação visual, como facilitação gráfica, colheita gráfica, resumo visual. Tem muitos nomes, mapa mental visual. O que importa aqui é vocês entenderem que a gente está utilizando a técnica do desenho, essa habilidade de saber desenhar e de não necessariamente saber desenhar, porque a gente está falando sobre desenho simples, mas de pegar essa paixão por desenhar, esse gosto por desenhar e transformar em algo útil para alguém, para que essa pessoa possa entender um conteúdo, entender mais essa informação. E isso tem sido cada vez mais procurado e disseminado, porque a gente está num mundo cheio de informações e as pessoas precisam de ajuda para memorizar, elas precisam de ajuda para entender, elas precisam de ajuda para se conectar com as informações que estão sendo passadas para elas. Então tem vários tipos diferentes de entregas, de facilitação visual, de formatos. Eu vejo que as pessoas ficam bem perdidas de como começar. Então a ideia do diário visual de hoje é algo que muitas pessoas me perguntam e podem estar aí tendo essas dúvidas. Mas só para... Não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Luísa Diebold e trabalho com facilitação visual, com desenho simples há 7 anos hoje. E, enfim, tenho desenvolvido várias técnicas de como a gente pode ganhar cada vez mais dinheiro com essa habilidade do desenho. E hoje eu vou falar justamente sobre precificação. Então, se você fica nervoso, suando, muito apreensivo na hora de pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer para começar a cobrar, para ter meu dinheiro, para conseguir entender como é que eu evoluo nessa técnica e, enfim, né, consigo efetivamente clientes, fique na live. Chame seus amigos e amigas para que vocês também possam entender juntos. Eu falo muito sobre a gente criar essa comunidade também de facilitadores visuais, de pessoas que gostam de desenhar. Quanto mais gente estiver trabalhando com essa área, mais ela vai ser conhecida, mais a gente cresce esse mercado, mais a gente expande a consciência a respeito da facilitação visual. Então, por isso que a ideia é essa, que a gente possa se conectar cada vez mais e expandir esse conhecimento a respeito da facilitação visual. Bom, então o que eu vou falar hoje é sobre precificação e especificamente conectando com alguns aprendizados que eu confirmei, que eu tive, né, na semana passada, que eu quero compartilhar com vocês de um trabalho que a gente fez e tudo mais. Então, o que é a tal da precificação? Bom, basicamente a precificação é quando tu consegue definir qual é o valor do teu trabalho, é quando tu consegue quantificar quanto vale aquilo que tu tá fazendo, que tu vai entregar pro teu cliente, tá? E aí tu consegue entender quanto que tu vai cobrar, mas mais do que isso, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, mais do que saber quanto que eu vou cobrar, é entender qual é a lógica por trás deste valor. Porque você não vai simplesmente chegar e falar, eu acho que eu vou cobrar R$100, eu acho que eu vou cobrar 500, quem sabe 1.000, 1.500, por que não? Não, a ideia não é essa, tá, gente? Quando a gente tá falando sobre precificação, o que eu quero passar pra vocês a respeito de precificação e desenho simples é que vocês precisam entender qual é a lógica que vocês vão criar
qual é a metodologia que vocês vão ter, quais são as coisas que influenciam no preço de vocês, para que vocês possam passar isso para o cliente de vocês. Então não é um chute de valor, não é simplesmente olhar para o teu concorrente e dizer, se ele está cobrando R$500, eu vou cobrar R$500. Não é isso, não é porque a pessoa te pediu desconto que tu vai dar, para tu conseguir realmente entender sobre precificação. E para que isso fique pacificado em seu coração, é importante que você tenha essa lógica, algo que faça sentido para você. Então, não é sobre o seu cliente especificamente ou sobre os seus concorrentes, é sobre o que para ti faz sentido, o que para ti na hora de pensar em um projeto influencia para você cobrar a mais ou a menos, porque senão fica uma coisa... O que acontece, né, quando tu não tem essa lógica estruturada, quando tu não tem esse pensamento a respeito da precificação? As coisas ficam muito soltas, as coisas ficam muito, pode qualquer coisa. Então, qual é o valor dessa caneta aqui? Ela é R$13. Tu pode me fazer por 2? Mas por que tu não consegue fazer por 2? A pessoa vai começar a te questionar, mas não tem como tu fazer, então, me vende ela sem a tampa, não tem problema, me vende se ela, eu não preciso dessa tampa, eu dou um jeito de fazer essa tampa de outra forma, eu tenho uma outra tampa que encaixa aqui, não tem problema, mas essa cor que é azul, de repente tu nem usa tanto, não tem como me fazer por mais barato, e aí tu começa a entrar num nível de discussão que ela não é embasada em porra nenhuma. Então isso não é bom. Por que não é bom? Porque também não passa profissionalismo. E aí você precisa de profissionalismo para poder cobrar bem. A gente está falando aqui sobre um trabalho que tem um valor, que tem um motivo das pessoas quererem contratar. Então, para que você deixe isso bem claro e para que o seu cliente entenda o valor que isso tem, quem tem que ter isso bem claro dentro de si é você, para poder comunicar isso a ele. E aí, claro, tem clientes que vão entender, tem clientes que não, e faz parte do jogo e tá tudo certo. Não é todo mundo que vai querer uma caneta azul pra escrever. Tem gente que vai querer um outro tipo de caneta, uma caneta Bic, uma caneta mais simples. Enfim, temos várias possibilidades. Mas o que importa aqui em relação à precificação é muito vocês entenderem qual é essa lógica, sabe? Realmente ter essa clareza de o que influencia no preço de vocês, para que vocês possam montar uma proposta comercial, para que vocês possam montar um orçamento que esteja condizente com os seus valores. E aí é que eu tô falando tanto dos valores de grana, né, de preço mesmo, quanto com os seus valores de o que você quer para sua vida. Porque na hora que você passa uma proposta, um valor, faz uma precificação, né, de um projeto, você também está passando esses insights a respeito de, olha, eu trabalho dessa forma. Tu já está dando as regras do jogo desde o início. E isso é muito importante. Porque se esses acordos eles não ficam claros e a pessoa não entende como que aquilo funciona, tu pode tudo, tu deixa esses buracos para que a pessoa possa vir a te questionar, e aí depois tu fica sem argumento para falar sobre como defender o teu preço, como defender o teu valor. Então, por isso que essa questão da precificação é realmente muito importante, para além de simplesmente definir o preçozinho, os numerozinhos, né? E sim toda essa lógica por trás. E aí aqui talvez as pessoas possam confundir um pouco também sobre a precificação em relação a, de repente, valorização. Então, quando eu vou pensar na minha precificação, vocês também têm que pensar sobre como se valorizar dentro desse trabalho, né? Então, como que eu posso pensar sobre isso, né? São muitos fatores e são vários tipos de argumento. Eu não tô falando que vocês precisam ter tudo isso escrito numa proposta ou, enfim, isso tá muito na ponta da língua. O que é importante é que vocês precisam, para si mesmo, entender quais são os fatores que influenciam na hora de fazer uma proposta de desenho simples, de facilitação visual, né? Então, por isso que é muito importante que vocês consigam entender essa lógica e tudo mais.
E aí, além disso, o que acaba acontecendo quando a gente não tem isso muito definido é que a gente acaba aceitando um valor que não é necessariamente o que a gente gostaria de estar praticando, e aí a gente passa a se sentir desvalorizado. Só que no final das contas é a gente que permitiu que isso acontecesse. Porque quando a gente não entende sobre isso, as outras pessoas que dão valor para nós do nosso trabalho. Então, por isso que é sempre importante isso estar claro para nós mesmos, para que a outra pessoa possa, a partir do olhar dela, aceitar ou não aquela proposta, aquele valor que você está passando adiante. Então, é preciso também saber dar essa explicação clara pro cliente, conseguir ter esses argumentos e aí, a partir disso, você passa a não se sentir desvalorizado, porque tu tá tendo clareza de como que a tua lógica de pensamento funciona a respeito de um desenho simples, de uma facilitação visual, dessa entrega de vários formatos e tudo mais. Então, é legal a gente estar falando sobre isso no diário visual, porque a gente tem muitos pontos aqui para trabalhar. Eu vou trazer essas possibilidades de coisas que influenciam e de como que eu fiz também para pensar a respeito disso nesse trabalho que eu realizei na semana passada, que foi um trabalho presencial e que tinha uma demanda muito grande de número de painéis e tudo mais. Então isso também acabou levando a esses insights para trazer aqui para vocês. Então, se você não sabe exatamente como fazer um orçamento, se você não entende como é possível pensar a respeito dessa lógica de precificação, você pode errar nesse valor. Aí aqui, os erros, eles são sempre positivos, tá, gente? Eu gosto muito de encarar erro como um aprendizado. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em termos de mentalidade é que na hora que você vai começar a trabalhar com desenho simples, com a facilitação visual ou até com qualquer coisa na sua vida, você vai errar. E esses erros, eles não são ruins, eles são positivos, eles te ajudam a crescer, eles te ajudam a justamente se desenvolver mais e melhor a respeito daquela área que tu quer começar a trabalhar. Então não encare os erros dentro de uma precificação de desenho simples e de uma proposta como algo ruim, e sim como um presente de um aprendizado. Só que preste atenção aqui, nessa hora você precisa ter consciência do que você errou. Então por isso que esse processo de precificação, ele não é simplesmente um chute, tô me sentindo assim, tô precisando de dinheiro e aí vou cobrar R$1.000, R$2.000 ao invés de cobrar 500, mas aí quando eu tô mais tranquila eu vou cobrar, sabe? Isso realmente não vai ser bom pro teu profissionalismo, e isso não vai ser bom para tu entender quando tu erra. E aí precisa manter uma constância, precisa manter algo que tenha uma lógica por trás, aprender a pensar a respeito de precificação e a respeito de dinheiro para poder passar isso adiante e evoluir em termos profissionais. Então, os erros, eles vão acontecer e eles fazem parte e eles vão te ajudar e te impulsionar para frente e não te jogar para trás. Então, quando tu errar, não fica também se martirizando e achando que o mundo acabou e que, meu Deus, é isso, é encarar com a realidade dos fatos. Quando a gente erra uma precificação, geralmente eu tô falando aqui de erros do tipo, eu deveria ter cobrado a mais por esse trabalho e cobrei a menos. Bom, o que eu vou fazer agora? Se eu não deixei claro pro cliente qual é o escopo, o que influencia no valor, muitas vezes eu não vou conseguir cobrar um aditivo. E aí eu vou ter que engolir e fazer tudo o que o cliente está pedindo, e faz parte. Então, assim, é claro, tu pode até trazer algumas questões dessas pro cliente. Olha, talvez eu não tenha sido muito clara a respeito desse ponto, mas já para deixar pontuado aqui, já para esclarecer, o que acontece é tal. E aí isso é muito importante, porque daí tu vai, anota esse ponto, sabe? Entende para uma próxima que isso é muito importante, que isso influencia, como que isso influencia no trabalho, o quanto que pesa. E aí tu já deixa isso claro pro cliente, para que ele possa
entender, mas não necessariamente tu vai conseguir cobrar algum valor a mais a respeito disso, sabe? Mas tu já vai dando alguns limites, né, para que esse orçamento errado que tu possa ter feito não impacte tanto assim na tua vida. Mas é como eu falei, os erros fazem parte e a gente sobrevive a eles, né? É importante ter a consciência a respeito disso e principalmente continuar e não desistir, né? Porque quando a gente desiste, aí realmente o erro vence e você não consegue evoluir, porque você se deixa abater no erro, nessa questão e não segue adiante. Então, a ideia aqui é deixar bem claro para vocês que os erros fazem parte da nossa vida e que vão nos ajudar a evoluir, principalmente nessa questão da precificação, de como pensar essa lógica de preço mesmo, né? De criação de um orçamento. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui com vocês. Então eu acho que é muito isso, assim, essa questão do erro é vocês entenderem que faz parte e cada vez mais integrar isso para aprimorar as propostas e essa lógica de pensamento a respeito da precificação. Não se deixar abater, não se sentir mal, assim, por ter cobrado errado e seguir adiante, né? Então, aqui o Igor tá falando que o desafio sempre... esse desafio é sempre para os prestadores de serviço. Pois é, Igor, ele é realmente um desafio muito grande, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, porque não fica claro mesmo, né, pro cliente o que envolve aquele trabalho. Então, por isso é muito importante ter isso claro pra gente, para que a gente possa passar pro cliente. E eu vejo que também temos uma cultura, assim, no Brasil de barganha, que eu odeio, mas que faz parte do jogo. E aí, por isso, a gente tem que estar preparado. Eu posso não gostar, mas eu tenho que entender que a realidade é essa e estar pronta para trabalhar a partir disso, né? Então, muitas vezes as pessoas barganham também os produtos, né? E o produto é até um pouco mais fácil das pessoas entenderem o valor, o quanto custa, porque ele é uma coisa tangível, né? Então tu tem ali, nossa, essa caneta vale isso aqui, é esse trabalho, é isso aqui que eu tô recebendo, né? Tô pegando na mão, eu consigo ver. Tem muitas coisas que influenciam quando a gente tá falando de produto. E aí quando a gente tá falando de serviço, fica ainda mais difícil, porque é mais intangível, né? Apesar de que na facilitação visual, nos desenhos simples, a gente entrega, né? A gente faz entregas físicas, a gente entrega painéis, a gente entrega vídeos, a gente entrega coisas que são tangibilizadas, mas mesmo assim tem uma desvalorização e é por isso que eu tô falando da importância de ter essa clareza em relação à precificação, ter uma lógica de pensamento que cuide de toda essa estrutura na hora de você se comunicar com o seu cliente e saber se vai precisar cobrar mais ou a menos, ou como que isso funciona, para que o cliente também enxergue você como um bom profissional, como uma pessoa responsável que vai entregar o trabalho para ele. Então, como é que a gente pode começar a pensar a respeito de precificação dentro desse universo da facilitação visual e dos desenhos simples? Tem várias coisas que vocês precisam levar em conta de como funciona, tá? A primeira coisa que eu sempre falo também para todo mundo que quer começar a trabalhar com a facilitação visual seja o seu primeiro cliente. Então comece a trabalhar com a facilitação visual para si mesmo. Pega um vídeo, faz um resumo visual, pega um curso, faz um resumo visual, começa a entender como que tu se relaciona com essa área, tá? Porque dessa forma tu vai começar a entender qual é o teu passo a passo e quais são as tuas dificuldades. Só assim tu vai conseguir entender como que tu vai conseguir cobrar melhor e como que isso influencia no teu preço, tá? O Igor tá falando aqui, né? No teu caso, entrega uma baita experiência, vai além do desenho. É uma atração dentro dos eventos e das atividades, né? Então, exatamente, Igor, é justamente por isso que é importante a gente conseguir deixar isso claro pro cliente, né? Porque a gente sabe sobre isso. Então, dica extra aqui no diário visual de hoje é que a gente sempre que vai fazer um trabalho
de facilitação visual, de desenho simples, nesses lugares que é um evento, em que tenha palestra, em que tenha um workshop acontecendo, né, um evento, a gente não mostra só o painel, né? A gente não mostra simplesmente o painel visual, os desenhos ali pequenininhos. A gente mostra onde ele está dentro desse contexto, como as pessoas se relacionam com ele. Então, vocês vão ver no meu Instagram, no Instagram da Céu Azul, que é a minha empresa, Céu Azul Facilitação, que sempre tem as imagens das pessoas se relacionando com os painéis, tirando foto, fazendo vídeos, tirando foto do lado, dando depoimentos. Então, isso ajuda muito as pessoas a entenderem o valor do nosso serviço, sabe? Então, mostrar isso é muito importante. Não simplesmente chegar e dar um close no olha que incrível o jeito que eu desenhei essa borboleta. Tá, é muito legal. Eu sei que a gente que adora desenho gosta de ficar observando como que a gente desenha a borboleta, inovação, empreendedorismo, né? Como que a gente representa as coisas e tudo. E isso é muito legal, mas para o cliente não necessariamente isso é valor. Então, é importante também estar sempre mostrando esse contexto para que o cliente entenda o uso, né? E como que ele vai desdobrar essa peça internamente, como que ele vai poder utilizar a facilitação visual, os desenhos simples, como uma experiência dentro do seu próprio evento. Mas aí, só para voltar, eu tinha começado a falar antes de como começar a pensar sobre precificação. Então, os primeiros passos você ser o seu primeiro cliente e você começar a desenhar para si mesmo resumos, né, visuais que te ajudam em diferentes coisas. Então, gostei de um vídeo, já dei muitas dicas sobre isso aqui, tá, gente? Então tem muitas coisas sobre como ser seu primeiro cliente, como começar no empreendedorismo visual, que é um quadro que eu faço com o Lucas. Então, se você for procurar, dá uma olhadinha que lá tem várias dicas de mas eu simplesmente vou pegar e vou começar a trabalhar com isso como que eu vou ser o meu primeiro cliente? Eu detalho isso nesses outros vídeos. Mas basicamente é pegar um vídeo, ou um texto, ou um curso e começar a trabalhar para que você possa entender como você se relaciona com esse passo a passo, com essa área, como que você se desenvolve. Porque aí, a partir disso, tu consegue entender aonde que o calo aperta para poder também entender como que funciona isso na prática e como que tu pode começar a cobrar pro teu cliente, tá? Então, é isso. Seja o seu primeiro cliente, comece a trabalhar com isso. E aí, um erro muito grande que as pessoas cometem quando elas começam a trabalhar com a facilitação visual é não entender quanto tempo elas demoram para fazer o serviço. Na verdade, é um erro até grande que muitas pessoas cometem, porque quando a gente está, por exemplo, trabalhando como CLT, né, como um empregado de alguém, a gente não tem o costume de saber exatamente quantas horas eu levo para fazer determinada atividade. Isso é super importante, tá, gente? É muito, muito, muito importante. É um ponto crucial para que você possa se desenvolver como um bom profissional de facilitação visual. É saber quanto tempo demora para você fazer as coisas. Então, quanto tempo demora para você fazer um painel? Quanto tempo demora para você ouvir um vídeo e fazer um painel? Quanto tempo demora para você fazer um painel no papel? E quanto tempo demora para você fazer um painel no digital? E se fosse um painel no digital tamanho A3? E se fosse tamanho slide? E se fosse um post carrossel que você vai postar, né, para alguém, ou no seu Instagram, ou para algum cliente? Quanto tempo isso demora? E para fazer uma própria proposta, e para fazer o financeiro, e para fazer a captação de clientes. Tem um monte de coisa que é importante, que vocês precisam mapear quanto tempo vocês levam para fazer. Porque essas horas são o que vão embasar o valor da sua proposta. Isso é uma das coisas que influencia na hora da gente pensar a precificação da facilitação visual e dos desenhos simples. Saber a quantidade de tempo que eu levo para fazer cada uma dessas atividades. Então, quando você começa a trabalhar com isso, você ter esse hábito de ir anotando as suas horas, de prestar atenção de quanto tempo você está levando para fazer as coisas, vai te levar mais longe, vai fazer com que você tenha uma habilidade maior na hora de fazer uma proposta, porque você vai entender quanto tempo você leva. E mais do que isso, vai saber se você está pegando um trabalho a mais
que de repente não daria conta de executar, ou se tá tranquilo de você pegar mais projetos, ou, sabe, é muito importante a gente ter o domínio do nosso tempo na nossa vida, para que a gente possa saber se o que a gente está se propondo a entregar, a gente vai conseguir cumprir. E aí isso influencia na nossa precificação, na hora de fazer uma precificação de facilitação visual. Então é a mesma coisa que o cliente vai chegar e vai dizer: oi, tudo bem? Eu quero que você faça uma facilitação visual desse vídeo aqui que tem 1 hora para amanhã. Será que eu consigo fazer? Será que eu não consigo? Como é que isso vai funcionar? Como é que eu sei? E aí isso influencia totalmente na hora de eu fazer uma proposta, na hora de eu passar um valor para esse cliente, porque se eu não consigo, de repente, talvez eu consiga chamando uma outra pessoa para trabalhar comigo, e aí eu já sei que eu preciso chamar outra pessoa para estar comigo para conseguir entregar esse tipo de projeto. Então eu já sei que esse projeto ele é mais caro porque eu preciso de uma dupla para entregar ele, ou não, eu consigo fazer sozinha, porque na verdade eu em 1 hora consigo fazer um painel de um vídeo de 15 minutos, então isso é bem tranquilo para eu fazer de um dia para o outro. Ou não, eu vou ter que virar à noite para fazer esse trabalho e eu estou disponível e quero virar à noite para fazer esse trabalho, mas isso tem um preço. Quanto é o preço de eu fazer isso na madrugada para esse cliente? Ou não, isso não tá dentro dos meus valores porque não é o jeito que eu gosto de trabalhar, então eu não vou fazer isso, entendeu? Então todas essas coisas vão influenciando, por isso que é importante você saber contabilizar suas horas, saber quanto tempo você leva para fazer o trabalho que você se propõe a fazer, né? Então, e aí além disso, gente, é contabilizar as horas focado, tá? Não eu vou fazer um painel de facilitação visual. Aí tá aqui, passa 20 minutos, tu pega o teu celular, começa a olhar no Instagram, começa a olhar outras coisas, vai dar um check nos e-mails. Não, gente, é produtividade, é focar. Lembra que quando você está trabalhando para você mesmo, quanto mais rápido você fizer a atividade, melhor para você. Porque mais tempo livre você vai ter e mais tempo você vai ter para fazer mais trabalho. Então, ser produtivo para você mesmo é muito bom. Então, desenvolver essa habilidade também é incrível para que você possa fazer mais trabalhos, para que você possa entender como otimizar a sua vida, né? Ainda mais que a gente fala de fazer renda extra com esses desenhos simples e muitos dos nossos alunos do Expert Visual têm um emprego fixo e fazem a facilitação visual, trabalham com os desenhos simples no horário paralelo. Então, imagina se eles ficassem toda vez que vai começar a fazer um trabalho se distraindo e fazendo outra coisa e não focando. Então não dá, tem que ter foco na hora de fazer uma facilitação visual, porque senão o trabalho não sai bom, o trabalho demora muito mais do que poderia demorar e tem muito mais possibilidade de você errar alguma coisa nesse processo. Então fiquem atentos a isso. Quem tá aqui me assistindo, tá me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar isso no início, mas depois me confirmem se tá ok o áudio. Já tô metade da live e esqueci de perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Me confirmem se tá ok o áudio, que daí eu vou continuando aqui, mas enfim. Tá, Sérgio já me deu confirmação, obrigada, Sérgio. Bom, enfim, então continuando aqui, tá? Falei sobre seja o seu primeiro cliente, falei sobre vocês terem essa noção de quantificar as suas horas, para vocês poderem saber efetivamente quanto tempo dura para vocês fazerem as propostas, as entregas que vocês se propuseram a fazer para os seus clientes, né? E a outra coisa que influencia é o número de painéis. Muita gente não pensa sobre número de painéis. Muita gente eu vejo que não cobra isso, fala assim, eu vou fazer uma diária, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou fazer... Enfim, gente, essa questão do número de painéis é uma coisa que eu aprendi comigo mesma e que pra mim vale muito a pena vocês levarem para precificação, para a lógica de precificação de vocês, tá? Isso dá um bom limite para o cliente, isso te ajuda a ancorar o conteúdo, isso te ajuda a deixar claro quais são os tipos de entregas que vocês estão fazendo, isso te ajuda na parte de produção do evento, porque muitas vezes não adianta você chegar e dizer assim, olha, eu vou te entregar... que foi uma das coisas que aconteceu justamente essa semana em relação ao insight que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com essa coisa da precificação. O cliente, toda vez que eu vou falar com o cliente para pedir, para perguntar quais são as informações que eu preciso para fazer uma proposta, eu pergunto,
Então, quais são as atividades que vão acontecer, qual é a agenda desse evento, isso para um tipo de entrega de painel de facilitação visual em evento, né? Tem vários outros formatos, eu vou falar um pouco mais sobre os outros aqui também, mas nesse caso específico era um encontro de 2 dias, presencial, e aí eu perguntei, quantos painéis vocês querem? Quantos painéis, né, vocês... quais são as atividades e quantos painéis? E aí eles falaram, olha, não sei responder, a agenda ainda não está 100% fechada, e a gente pensou em 2 painéis grandes de uns 2 metros, porque eu também dou essa opção geralmente, né? Ou a gente faz esse trabalho num tamanho de um bloco assim de flip chart, né? Que é esse que tá aqui atrás, então ele tem mais ou menos uns 90 centímetros por 60, 90 centímetros de altura por 60 centímetros de largura, ou a gente oferece essa opção do painel grande, que ele tem mais ou menos 1 metro de altura, aí a gente pode escolher 2 metros de largura, 3, 4, 5, 6 metros de largura, ou então 2, 3 painéis, que tem 1 metro por 2 metros, depende, né? A gente vai conversando com o cliente para entender. E aí eles tinham pedido esse painel grandão, né? Então, 2 painéis grandes de 1 metro por 2 metros. Aí, ok, beleza. Só que quando a gente fechou a proposta, tudo, quando a gente foi analisar a parte do briefing, ou seja, quando a gente vai aprofundar o que vai acontecer nesse trabalho, todos os detalhes técnicos, entender mais sobre o público-alvo, entender mais sobre o tempo das entregas, confirmar o que a gente falou na proposta, porque o briefing também é bom por isso, que é justamente o que aconteceu. Então a gente estava ali também passando passo a passo para confirmar, tá? Vocês contrataram isso aqui, a gente vai entregar isso aqui, beleza? E aí, na hora de entender esse tamanho desse painel, a gente viu que no auditório que eles tinham disponível, não tinha espaço. Então não tinha como a gente fazer um trabalho tão grande assim, de acordo com o que eles estavam pedindo. E aí a gente ficou assim, tá, mas não cabe, né? E são coisas que acontecem, tá, gente? O cliente não tá sendo mau caráter, nem nada assim. É porque ele tá pensando em 1000 outras coisas e você é uma delas, e esse detalhe é um detalhe técnico e que às vezes ele não consegue pensar sobre isso a tempo, enfim. Então faz parte. Você como profissional, um ótimo profissional você vai estar lá também para se portar como quase que um consultor em facilitação visual para essa pessoa. Então, ter essa posição é muito bom para você, porque aí você está guiando o seu cliente a respeito desse assunto de facilitação visual, de desenhos e tudo mais, né? Então, ele está te vendo dessa forma e você também está se posicionando assim. E aí rolou isso, né? Tá, como é que a gente vai fazer? Porque não encaixa, então a gente vai ter que fazer menor. E aí começa o papo de... vamos fazer menor. Será que então podemos ter um descontinho maravilhoso nessa proposta? Porque, né, afinal a gente vai fazer um tamanho menor, não sei o que, a gente já contratando uma coisa maior e tal, nananã. E aí é que entra a lógica de quantidades de painel por encontro, por projeto. Por quê? A gente foi analisar a agenda, as atividades que iam acontecer e vimos que, pensando nesse tamanho menor, que era o que cabia dentro do auditório, da estrutura que eles tinham disponível, ia dar mais ou menos o mesmo número de metragem, né, de tamanho, de espaçamento, enfim, de conteúdo inicialmente levantado, dos 2 metros para a quantidade de painéis pequenos. Então, justamente por ter uma lógica de precificação coesa, que faça sentido e que tenha um embasamento, a gente consegue chegar e dizer, não, vocês estão trocando 6 por meia dúzia aqui, só muda um pouco o formato, a vantagem é essa e aquela, a desvantagem é essa e essa, e tá aqui, a gente vai entregar dessa forma e o valor continua sendo igual. Então é uma forma de vocês se defenderem também de qualquer possível mudança a respeito da agenda, de outras coisas assim. Por isso que é muito importante, na minha visão, vocês terem sim uma noção de quantos painéis vocês vão desenhar por dia. Porque muitas vezes também o cliente pede um painel tamanho flip chart, que é 90 centímetros por 60, de um dia inteiro. Então, só que ao mesmo tempo que ele pede um painel só, você tem que ficar lá o dia inteiro. Porque ele quer que você coloque nesse painel coisas que vão acontecer em momentos espaçados naquele evento. Então, você
tem que também ter a combinação de horas, não é simplesmente um número de painel, né, de painéis, é o número de painéis junto com a combinação das horas para que vocês possam montar o orçamento de vocês, para que vocês possam entender como cobrar o cliente. A ideia aqui, gente, hoje não é falar, vocês têm que cobrar R$500 por painel, R$300 por hora, não é isso. Cada um vai pensar sobre si e entender como que vai organizar isso na sua vida, tá? A ideia não é essa. A ideia é que vocês parem para pensar a respeito de uma lógica de precificação, porque a partir disso é que vocês vão conseguir ter segurança de fazer um bom orçamento e passar esse profissionalismo para o cliente. Então, coisas que vocês precisam pensar a respeito na hora de fazer esse orçamento. É isso, a quantidade de horas, é o número de painéis, é o nível também de complexidade, de repente ali no dia, vai ser uma palestra, ou vão ser vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, vai ser em inglês, vai ser em português, vai ser em espanhol. Então tem outras coisas também que vão influenciar. Qual é o tamanho desse painel? É um painel grande, é um painel pequeno? É um trabalho que vai ser presencial? É um trabalho que vai ser digital, online, de casa? É um trabalho em que o cliente manda o texto e vocês a partir disso fazem um painel e aí por isso vocês conseguem fazer no tempo que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem não, mas assim, num tempo maior, não tem que ter aquela necessidade de estar disponível daquele horário até aquele horário, naquele local. Então vocês têm muito mais flexibilidade se for um trabalho digital. Então todas essas coisas vão pesando na hora de vocês pensarem sobre a facilitação visual que vocês vão oferecer para o cliente de vocês. Por isso que é muito importante pensar sobre todos esses aspectos antes e como eles se combinam e como eles se influenciam para que você possa fazer uma proposta comercial adequada para o seu cliente e para que ele entenda que você é um bom profissional de facilitação visual, que você entende sobre desenho simples, que você entende sobre essa metodologia para que ele possa ver o valor disso e ele então aceite o que você está oferecendo em termos de valores, né, de precificação e tudo mais. Então, eu queria deixar isso bem claro assim, para vocês hoje, né, como esse exemplo do diário visual, da importância de vocês irem pensando sobre isso. Eu sei que muitas vezes dá uma angústia, né, uma agonia, na hora de pensar sobre valores, sobre preços. A gente não tem essa cultura mesmo de estudar como que a gente vai precificar o nosso trabalho, né? Até na hora da gente mandar, por exemplo, um currículo e falar qual é a nossa pretensão salarial, gente. É difícil, não é? Então, por isso que várias coisas vão influenciando e que isso tem que estar muito claro e que isso é pessoal, isso é de cada um. Então, cada um vai ter uma intenção de estar trabalhando de um jeito ou do outro com a facilitação visual. Por isso que não tem como ter um tabelão e dizer, gente, é isso aqui. Não, cada um vai entender como quer trabalhar da sua melhor forma. Tem gente que, por exemplo, está começando e que isso acontece muito, tá, pessoal? Normal. A pessoa está começando, ela vai cobrar mais barato porque ela está começando, então ela quer aprender. É a mesma lógica de um estagiário. Por que um estagiário não ganha tanto? Porque o estagiário está aprendendo, ele está ali, ele não sabe fazer muitas coisas, ele está justamente sendo pago um valor meio que mínimo para que ele vá se desenvolvendo e a partir do momento que ele vai se desenvolvendo ele pode ganhar mais dinheiro. Então essa lógica sobre negócios é muito importante de vocês terem para facilitação visual. É parar para pensar realmente sobre, tá bom, eu sou empregado CLT e quero começar a trabalhar com a facilitação visual como renda extra. Qual é o meu valor por hora hoje na CLT do jeito que eu estou operando? Será que esse é o valor que eu quero cobrar de repente para facilitação visual? Será que eu quero cobrar mais? Será que eu quero cobrar menos? Por que eu cobraria mais e por que eu cobraria menos? Por que isso faz sentido? Por que não faz sentido? Então essas questões são o que vão guiar você nessa jornada empreendedora dentro da facilitação visual. E como eu disse, os erros eles vão acontecer e tá tudo bem que eles aconteçam, porque é assim que você aprende, né? A gente não sai, quando a gente é bebê, não sai andando loucamente e perfeitamente. Hoje em dia não precisa parar pra pensar pra andar. Mas quando a gente é criança, quando a gente é bebê, tá ali o tempo inteiro tropeçando, caindo, andando de cara no chão. Então, é isso, né? Se a gente não passa por esse processo,
a gente não evolui, a gente não cresce. Então, a gente não anda pra frente. Então, encarem os erros como coisas positivas para que também isso fique mais leve, sabe, nesse processo. E aí vocês possam cada vez mais se desenvolver nessa área e ganhar dinheiro com a facilitação visual, que é uma área muito gostosa de trabalhar, muito criativa, muito prazerosa, muito rentável, muito lucrativa, nova, cada vez mais crescendo, cada vez mais se desenvolvendo e abrindo novas portas para vários tipos de entregas diferentes. Então, se você tem essa clareza de tempo, de quanto vale o seu tempo e de quais são as coisas que influenciam na hora de fazer uma proposta, isso vai te ajudar a se desenvolver cada vez mais e ganhar mais dinheiro. Outra coisa só que eu esqueci de falar antes também sobre coisas que são importantes de vocês pensarem é prazo também, tá, gente? Prazo sempre influencia qualquer coisa. Pra ontem é um pouco mais caro do que pra daqui a um mês, entendeu? Se a pessoa já vem falando contigo, olha, tu pode ter disponibilidade pra amanhã, hoje é segunda, ela já quer que tu trabalhe na sexta, tu tem que mudar um monte de coisa na tua agenda, tu já tá criando um espaço, tempo pra que aquilo aconteça. Então, prazo de urgência, vamos, né, cobrar por isso. Então, quanto você vai cobrar por isso? Vai ser uma porcentagem? Vai ser uma taxa? Aí você pode pensar a respeito, entendeu? Mas é importante pensar a respeito disso, porque sim, influencia, até porque você vai estar educando o cliente para ele não simplesmente chegar e achar que você está disponível 100% do tempo para ele, porque pode até ser que tu esteja, mas assim, não é legal que ele saiba disso, entendeu? É para que você também possa ir se desenvolvendo cada vez mais e para que faça valer o valor do seu tempo, né? Então, tenha isso em mente também, essa questão do prazo também influencia. E, bom, eu queria falar um pouco sobre isso no Diário Visual de hoje. Foram várias dicas sobre precificação. É bem importante que vocês pensem a respeito disso. Sem saber sobre essas coisas, vocês não vão conseguir fazer uma boa precificação de desenhos simples. E, bom, qualquer dúvida que vocês ficaram hoje, me contem aqui nos comentários. Estou disponível para ajudar, para a gente fazer crescer essa área de facilitação visual, ser cada vez mais conhecida no Brasil, por mais e mais pessoas, que mais pessoas possam contratar, que mais pessoas possam trabalhar com isso, que a gente possa realmente ter isso como uma ferramenta muito poderosa, que eu sei que ela é, para comunicação, para disseminação de conteúdos válidos e que muita gente tem dificuldade de entender. E aí a gente tá aí para ajudar as pessoas a entenderem. Não entendeu? A gente desenha para vocês. E é isso. Então até o próximo Diário Visual. Obrigada pela presença. Beijos.